Olá pessoal, meu nome é José Ricardo Cangeli da Rocha e hoje, 1º de maio, não venho compartilhar informações jurídicas, tá? Na verdade, venho contar um pouco aqui da minha história, da minha trajetória, para aqueles que ainda não me conhecem. É uma grande oportunidade. Bom, basicamente eu nasci na cidade de São Paulo, onde resido até hoje. Sou filho de Tânia e José Ananias, tenho 2 irmãos, que é o José Eduardo e José Leonardo, familiares estes que foram imprescindíveis para minha formação pessoal, espiritual e profissional, e da qual eu tenho muita gratidão. Lá no início, quando eu tenho as recordações com os meus 6, 7 anos de idade, eu tive a oportunidade de formar o primeiro grupo de amigos, lá na Vila da Lila, lá na Rua Projetada, Rua João Maria Carmona, cujas amizades permanecem até hoje sólidas, desde aquela época. E também tive um contato profissional, acompanhando os meus pais, onde no seio familiar estava enraizado o valor trabalho, eu fui agregando estes conhecimentos e toda a técnica, por parte deles, na parte gráfica. E curiosamente, fui realizando aí alguns cursos, de computação, de datilografia, fiz curso de designer gráfico, CorelDRAW, fiz diversos cursos já lá naquela época, para atividade gráfica. Estava estudando no 19 de novembro, onde também formei ali um grupo de amizades, e eu fui me desenvolvendo como pessoa, neste meio, neste seio de amizades e família. Com os meus 14 anos aproximadamente, eu comecei a me aventurar no empreendedorismo. Como? Como eu trabalhava na gráfica, e uma parte eu estudava, neste intervalo eu fazia bloquinhos de rascunho para vender ali próximo da gráfica, para padaria, para lanchonete, para o mecânico, enfim, eu distribuía aqueles rascunhos, para aquelas pessoas por um valor bem pequeno, bem insignificante. Mas ali me despertou o empreendedorismo. E depois veio a música, como uma forma aí de paixão. Uma grande paixão que eu carrego até hoje é a música. Eu comecei ali a dar os primeiros passos quando eu tinha lá para os meus 13, 14 anos, me aventurando aí a ser DJ. DJ, quem diria, gráfico, DJ. E com a música eu comecei a fornecer esse serviço para outras pessoas. Então montava bailes mesmo nas garagens das residências, com aquelas iluminações muito arcaicas, com latinhas de óleo, pisca-pisca. Muita gente vai se recordar aí desta época. Comecei a desenvolver minha atividade profissional como DJ, já com 14 anos de idade. Com os 16 eu fui emancipado, visto que eu comecei a contratar Kombi para levar os equipamentos de som que eu comecei a comprar, adquirir, para oferecer esse tipo de serviço, Então eu tinha atividade gráfica, eu era DJ, estava estudando, e o curso que eu me aventurei inicialmente a fazer, já na época do colégio, foi de técnico em contabilidade. Por quê? Na gráfica a gente tinha muito contato com nota fiscal. Como eu fazia as artes finais, me despertou a atenção, naquela época, a operação, como que aquilo se desenvolvia, como que se utilizava aquela nota, para que servia. Isso me despertou curiosidade e eu me aventurei a fazer técnico em contabilidade. Me formei. Neste processo de formação em contabilidade, eu conheci uma professora de direito, inclusive trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, que despertou ali uma atenção especial para a área jurídica. Então, eu era gráfico, eu era DJ, estava fazendo contabilidade, técnico em contabilidade, e vi ali no futuro uma oportunidade de cursar direito. Não foi fácil, porque o valor trabalho estava enraizado, então eu acabava trabalhando muito, até para custear o próprio curso. Meus pais, com a oportunidade do trabalho na gráfica, me propiciou pagar a faculdade, Foi bastante difícil,
não foi fácil. Agradeço imensamente a eles por conta disso, né? Foi uma época bastante difícil, mas que no final deu muito certo, né? Fiz o curso de Direito, me formei em 2003 e de uma forma assim meio que despretensiosa, visto que eu ainda continuava trabalhando como gráfica, era DJ na época da faculdade. Assim que eu me formei, eu tomei a liberdade de fazer a prova, o exame da ordem, né? Então concorrida na época também. E para minha surpresa eu passei na primeira fase. Nossa, como eu fiquei feliz, eu fiquei radiante. Eu fiz a prova sabendo pela experiência vivenciada pelos colegas que não seria fácil, então que necessitaria fazer um curso específico, mas eu tive essa grande oportunidade, acabei passando o primeiro exame da ordem. E aí fui para a segunda fase. Na segunda fase foi tudo ou nada. E aí, como que vai ser? E aí na segunda fase eu tive a oportunidade de fazer um curso full time, fiquei 30 dias estudando e finalmente concluí aí curso e a formação profissional e obtive aí a carteira. Voltando, ainda na época da faculdade, eu precisava fazer um estágio para conseguir colar grau, né? Então, exerci atividade gráfica, era DJ, fui fazer estágio, tinha uma bolsa que era muito baixa, né, por sinal, e diante de todas essas dificuldades, né, evidenciadas já na época, financeira, obviamente, finalmente eu consegui concluir o estágio junto à Procuradoria-Geral do município, onde eu guardo também tremenda gratidão a todos os procuradores que ali me ensinaram o ofício, né, o trabalho desempenhado lá no Departamento Fiscal. E em seguida fiz o exame da ordem, primeira fase, fiz o cursinho para a segunda fase, obtive aí a carteira profissional e hoje eu exerço a profissão na condição de advogado. Então, essa é a minha história, né? Um pouco que eu contei aqui de uma forma bem resumida, nesse dia especial, que é do Dia do Trabalho, que para mim tem um valor bastante significativo. E nesse Dia do Trabalho, o meu grande abraço a todos que colaboram para o progresso do nosso país. Forte abraço e até a próxima!